Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite para a meditação na Palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Se você puder colocar-se em pé, faça isso para nós acompanharmos a leitura. Eu vou ler dos versos 3 a 8. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 3 a 8. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Pai, nós temos o privilégio de estarmos na Tua casa e agradecemos por isto. Pelo privilégio de ter Tua palavra aberta diante de nós. Nós Te louvamos porque podemos falar dela livremente. Abençoa-nos, Pai, enquanto estudamos a Tua verdade nesta noite. Nós reconhecemos e confiamos o ministério do Espírito Santo nos conduzindo à Tua verdade. E na dependência dele nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. O tema que nós vamos tratar desta noite diz respeito à importância da pregação da Palavra de Deus. E o título é O que é pregação bíblica e por que nós precisamos dela. Aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses, Paulo ele está defendendo o seu ministério diante de muitos pregadores ou pseudo-pregadores que havia naquela região, que estavam pregando aquilo que Jesus Cristo não havia anunciado. Tanto aquilo que eles anunciavam, tanto a forma de atuação deles estava fora daquilo que a palavra de Deus tem a dizer. E por isso, então, Paulo nos escreve esse texto, dizendo, porque a nossa exortação, ou seja, a nossa pregação, teve algumas características. E é importante que entendamos isso. Você sabe diferenciar uma pregação bíblica de algo que vem simplesmente da mente de um homem? Não é porque um homem seja eloquente e fale palavras, vamos dizer, que nos surpreendam ou que chamem a atenção, que a pregação dele é bíblica. Nós devemos ter o discernimento da palavra de Deus, de entendermos quando Deus nos fala através da sua verdade. E é importante falarmos disso também, para que nós possamos entender um dos alicerces da vida de nossa igreja. Nos últimos 25 anos, que é o tempo de existência desta igreja, ela sempre primou pela pregação bíblica, pelo ensino da palavra de Deus. Poderíamos ter todo um tipo ou outros tipos de ministérios que hoje são, digamos, famosos ou têm a sua importância em outras igrejas, mas não temos. Por quê? Porque entendemos que o que deve ser central no culto ao nosso Deus é Deus falando conosco. Já perguntaram alguns dos nossos jovens se eles fazem parte do ministério de dança da nossa igreja? E a resposta deles é não, não há ministério de dança em nossa igreja. Não há ministério de coreografia em nossa igreja. Mas o que vocês fazem lá então?
estudamos a Bíblia, ouvimos o que Deus tem a nos dizer, porque, irmãos, nós devemos ter em mente algo muito prático. Você pode vir a um culto e ser levado a todo tipo de êxtase emocional. Isso pode ser feito através da música, isso pode ser feito de forma artificial, podemos trabalhar com a luz, ou seja, a nossa igreja é muito bem iluminada, para que nós possamos ler com clareza e vermos uns aos outros com clareza, mas nós podíamos diminuir a luz, colocar outras cores, mudar a nossa música, colocar repetições sem fim, aquela música que vai adentrando aos nossos ouvidos e como alterando as nossas percepções emocionais e psíquicas. Sabe o que nós podíamos artificialmente fazer? Fazer com que muitos chorassem, se emocionassem, criassem um verdadeiro êxtase emocional e saíssem daqui dizendo que provaram, que sentiram a presença de Deus. Sabe qual é o problema disso? Você não precisa dizer-me, mas sabe todos os problemas que você deixou em casa para vir aqui? Eu tenho uma triste notícia a você. Todos eles estarão lá quando você voltar. Nenhum terá sumido ou evaporado. Então você vem a um culto, sai daqui em um extremo êxtase emocional e quando abre a porta da sua casa, tudo continua lá. Você foi preparado para enfrentá-los? Você foi fortalecido para vencê-los? Você recebeu uma orientação bíblica de como agir diante dos problemas da vida? Não. Apenas êxtase emocional. Só a pregação bíblica nos prepara para os problemas que enfrentamos aqui e fora daqui. Só a Bíblia pode nos dar a capacidade de enfrentar as lutas da vida. Quando chegarmos na nossa casa hoje, os problemas estarão lá. O que você fará com eles? Agirá de forma bíblica. Então nós não estamos interessados em atrair multidões através do sentimentalismo, mas atrair aqueles que trazem os seus problemas diante de Deus, esperando respostas, esperando a orientação do Senhor sobre o que deve ser feito. Este é o nosso alvo. Isto é aquilo que entendemos sobre a importância da pregação bíblica e da nossa necessidade dela. Antes de adentrar nesse texto de 1 Tessalonicenses, eu quero lhes dizer algumas coisas sobre por que alguns crentes verdadeiros rejeitam a pregação bíblica. Mesmo sabendo disso, por que alguns crentes rejeitam ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Notem, nesse texto que eu coloquei apenas o verso 4 diante de vocês, que é 2 Timóteo capítulo 4, os 3 primeiros versos dizem assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Então preste atenção o que Paulo diz a Timóteo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina. Ele está dizendo, prega a palavra, queira as pessoas queiram ouvir ou não, pregue a palavra, queira as pessoas gostem ou não, pregue a palavra, independente daquilo que as pessoas vão pensar. Por quê? Porque é isso que as pessoas precisam. Elas não precisam de sentimentalismo, de emocionalismo, de êxtases emocionais que se passam por êxtases espirituais. Eles precisam da direção da palavra de Deus. Por isso o verso 4 diz: virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por que as pessoas têm feito isso? Em primeiro lugar, porque decidiram permanecer em seus próprios pecados. Quem são aqueles que fecham os seus ouvidos à pregação bíblica? São aqueles que Jesus falou em João 3,20. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem são aqueles que rejeitam a pregação bíblica? É aqueles que não aceitam a reprovação de Deus, que não aceitam a correção de Deus,
preferem permanecer no pecado e nas trevas do que vir para a luz do Senhor. Preferem permanecer no seu erro do que serem corrigidos pela verdade. Há ainda alguns que são enganados devido à sua imaturidade espiritual. 1 Coríntios 3 vai demonstrar isso. Há pessoas que estão iniciando a sua caminhada com Cristo e que são facilmente enganadas por aqueles que não estão pregando a verdade, que estão pregando religião e não a Jesus Cristo. Muitas vezes temos visto pessoas que procuram esses irmãos neófitos, esses irmãos que têm iniciado a sua caminhada na fé, para desviá-los. Deixam de ouvir a verdade porque pensam ter ouvido algo melhor. Ainda, aqueles que se deixam seduzir pelas falsas promessas da religião. Irmãos, nós poderíamos também, além de tudo que eu disse, ter cultos da seguinte forma: contando milagres, contando coisas incríveis, trazendo aqui pessoas que supostamente foram curadas de enfermidades mortais, trazendo aqui pessoas que foram libertas de demônios, ou de todo esse tipo de coisa. Sabe o que tem acontecido com muitos? Eles preferem esse verdadeiro show de horrores do que ouvir a verdade da palavra de Deus. Preferem esse verdadeiro show de ações demoníacas do que ouvir a verdade. Gálatas usa um exemplo dizendo assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Nós não usamos disso porque entendemos que aquilo que as pessoas precisam é a verdade de Deus. Em quarto lugar, 2 Coríntios 11:3 diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sabe qual a quarta razão? Muitos pensam que a pregação bíblica é fraca. Muitos pensam que a pregação bíblica é tola, que aquilo que eles precisam está nas faculdades, nas universidades, que desses doutores humanos ouvirão aquilo que lhes transformará a vida. É como aquela balança de 2 pratos, colocam o conhecimento do homem aqui e a Bíblia aqui, e a Bíblia para eles não vale nada. Soberba intelectual. Muitos consideram que a Bíblia é uma historinha para crianças e não tem poder nenhum de transformar as nossas vidas. E por isso, muitos têm se desviado da verdadeira pregação bíblica, procurando solução aonde não há solução. Sabe qual é o triste disso, irmãos? É que muitos têm andado nesse desvio por anos e anos, até que se perceberam do seu engano. Muitos têm andado nesse desvio por boa parte da sua vida e quase no fim dela foram perceber o que fizeram. Perderam o seu tempo, muitas vezes perderam a sua família, perderam os seus bens para as heresias, para as seitas, e agora então voltam. Por quê? Porque perceberam o grande erro que cometeram. Nenhum de nós precisa cometer esse erro. Nenhum de nós precisa desviar-se da verdade da palavra de Deus em prol destas coisas. Podemos permanecer firmes na palavra. É isso que Deus quer. A pregação bíblica sempre será o centro desta igreja. Por quê? Porque eu preciso, porque você precisa, porque todos nós precisamos. Sair daqui sem ouvir o que Deus tem a nos dizer é perder o nosso tempo, e nós não queremos isso. Então, em segundo lugar, como crentes verdadeiros precisam ser alimentados espiritualmente pela pregação bíblica. Nós vamos adentrar esse texto de 1 Tessalonicenses 2 e vamos observar algumas coisas que são características da pregação bíblica e da onde vem a autoridade da pregação bíblica sobre as nossas vidas. Você pode manter a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 2, e a primeira coisa que nós vamos observar está no verso 3, porque a nossa exortação, a nossa pregação não foi com engano,
Em primeiro lugar, nós precisamos da pregação bíblica porque ela é baseada na verdade. Ela não está nos contando coisas inventadas. Ela não nos leva ao erro nem à ilusão. A palavra engano aqui quer dizer isso, seduzir através do erro. Você lembra quando Jesus foi sepultado após a sua morte? Lembra quando ele ressuscitou ao terceiro dia? Algumas autoridades judaicas foram às autoridades romanas e disseram: aquele embusteiro, ou seja, aquele homem está mentindo, enganando. Os seus discípulos vieram e roubaram o corpo dele. E agora eles vão dizer então que ele ressuscitou. E será a última mentira pior do que a primeira. Essa palavra embuste é a mesma que eles estão usando aqui. Engano, mentira. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo é que a pregação bíblica não é baseada em coisas enganosas, em falsas verdades, em coisas que não são realmente comprovadas pela palavra de Deus. Notem que 2 Pedro 1,16, eu vou apenas lê-lo, diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Você sabe a diferença entre uma história real e uma fábula? Sabe a diferença entre a história da carrochinha e tantos outros historinhas que são contadas em livros infantis, daquilo que é a verdade? Quando Pedro diz fábulas artificialmente compostas, ele está nos lembrando aquilo que Paulo falou a Timóteo e nós lemos: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Com tristeza eu digo isso. Já vi pessoas e multidões de pessoas se dirigirem a uma igreja porque lá um homem que esteve no inferno daria o seu testemunho. Ele contaria o que ele viu no inferno e as coisas que estão lá. Em outro momento ouvi um anúncio dizendo que uma mulher que passou 3 dias no céu e voltou, contaria então a todos aquilo que ela havia visto. Chapeuzinho vermelho, e isso não tem diferença. É mais fácil acreditar na história do Pinóquio. Conhece a história do Pinóquio, não é? Do que esse tipo de coisa. Sabe qual é o triste? Multidões vão atrás disso. E sabe qual é o mais triste? Essas pessoas cobram verdadeiras fortunas para contar a história da carrochinha. E as pessoas pagam. Pregação bíblica é a verdade, não é fábula, não é historinha inventada. A autoridade da pregação bíblica está baseada em experiências verdadeiras e registradas na palavra de Deus. Não são sonhos, não são visões, não são impressões, não são experiências místicas, mas a verdade que Deus nos deu em Cristo. Quer um exemplo? Paulo disse: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Este homem que ele diz é ele mesmo, é Paulo. Ele não cita o nome dele e ele não cita nada do que ele viu lá. Houve um homem que foi arrebatado aos céus e voltou, Paulo. Mas ele diz: eu não sei como, e as coisas que vi não podem ser descritas. Então não caia nessas histórias. Pregação bíblica é verdade e não pensamentos malucos desta forma. Em segundo lugar, porque a nossa exortação não é com fraudulência. O que é fraudulência? É todo tipo de truque, de ludíbrio, de astúcia, que é uma astúcia maligna. É do mesmo verbo que vem a palavra armadilha. E o significado literal de fraudulência é isca, ou aquela isca que você usa para enganar os peixes. Notem que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É isso que ele está dizendo. Eles usam de fraude. Paulo lembrou isso em 2 Coríntios 11, ao dizer que Satanás tem obreiros
fraudulentos. E o que ele está dizendo quando ele está dizendo sobre fraude, sobre engano? Em Romanos capítulo 16, Paulo vai dizer o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Agora preste atenção. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Você notou qual é a armadilha aqui? Suaves palavras e lisonjas. Suaves palavras são palavras agradáveis, palavras insinuantes. E lisonjas não precisa dizer, é só ficar elogiando as pessoas. E com isso eles enganam o coração dos simples, enganam o coração dos que não têm juízo. Como que se faz isso? Porque multidões têm corrido atrás desses homens, porque eles usam de suaves palavras e de encantamentos, podemos dizer assim. Literalmente, eles dizem o que as pessoas querem ouvir. Eu tenho pessoas na minha família que estão enfermas. Vocês têm orado pelo meu pai, eu agradeço isso. Há outras pessoas familiares seus que estão enfermos também. Você já pensou se alguém batesse na nossa porta dizendo: olha, venha ao culto, nós curamos todo tipo de doença? Quem não vai querer? Quem vai dizer não? Então, se vai esse tipo de reunião, todo tipo de palavra suave, todo tipo de palavra que conquista o coração daqueles que são simples ou que não têm juízo. O engano e a armadilha usada pelo inimigo são essas palavras que não têm compromisso com a verdade. Esse é o problema. Não tem compromisso com a palavra de Deus. É muito fácil e bom dizer coisas que as pessoas querem ouvir, quando isso não tem compromisso com a verdade. Você não vai se preocupar se aquilo realmente vai se cumprir ou não. Agora deixa eu lhe dizer algo, a pregação bíblica não tem armadilhas. A pregação bíblica não te engana. A pregação bíblica não te ilude. Te deixa muito claro sobre o que Deus está pensando sobre a sua vida, sobre o que Deus deseja de você. Então nós temos que escolher. Nós queremos ser iludidos por toda a vida ou queremos realmente ser chamados a atenção pela verdade? Infelizmente, há muitas pessoas nesse mundo que preferem uma doce ilusão do que a verdade que liberta. Preferem estar iludidos durante toda a sua vida do que serem libertos pela verdade. Lembra o que o Senhor disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isto. Não há fraude na verdade. Em terceiro lugar, a pregação, e preste atenção nisso, a pregação bíblica não visa agradar a nós mesmos, mas sim a Deus. Ontem o que diz o verso 4, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Agradar aqui quer dizer dar prazer, satisfazer, e é aquilo que Paulo cita em Efésios 6,6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu reconheço que é uma tentação carnal pregar para agradar as pessoas. E principalmente é uma tentação carnal pregar para receber algo em troca. É com tristeza que eu digo isso. Essa época do ano, em épocas de eleições, quantas igrejas atraem políticos para o seu púlpito, e o púlpito é usado para falar elogios mentirosos sobre homens. Que tristeza isso. O lugar que Deus escolheu para proclamar a sua verdade sendo usado para lisonjear homens pecadores, mesmo que fossem crentes. É triste observar como isso tem ocupado o nosso país. Você quer saber qual é a marca daqueles que pregam a verdade? Lucas 6,26 diz: mas ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem,
porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Falar a verdade, pregar a verdade tem um preço. Você não vai agradar aos homens, mas sim querer o bem eterno deles. É muito melhor falar deste púlpito que você não quer ouvir, mas que seja aquilo que transforme a sua vida, do que aquilo que você deseja ouvir, e sabendo disso, continuar caminhando para a perdição. 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E no capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. A pregação bíblica tem o compromisso com a verdade, porque é a verdade de Deus. O que você realmente prefere? Ser intertido por algumas histórias interessantes, cômicas, ou receber a verdade que Deus tem a dizer? Infelizmente, eu tenho vivido o suficiente para ver coisas que eu não gostaria de ver. Pouco tempo atrás, vi as fotos de uma igreja onde a cada final de semana o pregador vinha fantasiado de um super-herói da televisão. Eu até hoje não entendi o que as pessoas ganharam com isso. Foram motivadas a terem superpoderes? Não sei. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer a pregação da verdade, a glória dele. Em quarto lugar, a pregação bíblica não visa o elogio do homem. 1 Tessalonicenses 2,5 diz: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Sabe o que é palavra lisonjeira? Você sabe o que é conversa fiada? Entende essa expressão? Conversa fiada, louvor insincero. Ou seja, é usado por aqueles que querem enganar mediante a eloquência, a fim de ganhar e explorar as pessoas. É dizer quão grande e agradável é uma pessoa, mesmo quando isso não é verdade. Notem que Romanos 6,18 vai dizer o seguinte: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com palavras, suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples, como nós lemos. Já ao contrário disso, Paulo demonstra qual foi a sua prática em Gálatas 4. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Ele diz não. Eles, esses falsos profetas, têm zelo, ou seja, adulam vocês, mas não como convém. Quando Paulo pregou aos Gálatas, ele estava sendo rejeitado por eles, porque eles não os louvavam como os judaizantes faziam. Ele não usava a linguagem de bajulação. E por que a linguagem de bajulação é perigosa? Pelo seguinte motivo: você pode vir nesta noite à igreja e nós lhe cobrirmos de elogios. Sabe qual é o primeiro problema disso? O primeiro é, você mesmo sabe que não é verdade. Você mesmo sabe que tudo isso não é verdade se nós o cobríssemos de elogio, porque você se conhece melhor que qualquer um. O segundo grande problema, esse tipo de elogio encobre a verdadeira necessidade. Seria mais ou menos assim: você vai ao médico sabendo que tem poucos dias de vida, e ao invés de alertar-lhe sobre isso, o médico diz: olha, como você está bem, como a sua aparência está boa, nem parece que você está doente. Você gostaria de ir a um médico assim? Ia te bajular, ia dizer como você estava bem, ao invés de te alertar e te direcionar sobre o que realmente você precisa fazer? Da mesma forma, a pregação bíblica, ela precisa ser a verdade, para que realmente a real necessidade que nós temos não seja encoberta, mas seja tratada claramente. Vou contar de um segredo aqui, e talvez você não goste dele. Mas mesmo que você não queira ouvir isso, esta noite nesse lugar há apenas pecadores. Não há outro tipo de pessoa. Começando de mim, e infelizmente até você. Só há pecadores. Você já pensou se disséssemos o contrário? Quantos corações estaríamos enganando? Não, não é essa a verdade que Deus quer. Não é esse
a pregação que Deus quer. Em quinto lugar, traz algo que nós precisamos prestar atenção. A pregação bíblica não é um meio de enriquecimento. O verso 5 diz, nem houve um pretexto de avareza. Um pretexto aqui é um propósito, e a avareza é o desejo por aquilo que é dos outros. É aquilo que Pedro diz a respeito dos falsos profetas, em 2 Pedro 2, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Ele está dizendo aqui do comércio que é feito através da religião. Ou seja, a religião é usada como um meio de enriquecimento. A religião é usada como um meio de angariar dinheiro e não pouco dinheiro. E Paulo diz desses homens em Filipenses 3, porque muitos há, notem, não são poucos, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória deles é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Pregação da Bíblia não é para enriquecimento. Nenhum pregador da Bíblia vai ficar rico pregando a Bíblia. Pode ficar rico, mas não é a Bíblia que ele está pregando. Não se engane, não se iluda. Se pregação da verdade enriquecesse alguém, Jesus não seria dito de Jesus que ele se fez pobre por amor de nós. Não, teria escrito que ele se tornou milionário por amor de nós. E não pobre. A pregação não é para enriquecimento. Paulo nos dá a seguinte orientação no capítulo 6 de 1 Timóteo. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E notem que ele nos diz, aparta-te dos tais. Não siga esses homens. Não ande atrás disso. Em sexto lugar, a pregação não é meio de engrandecimento humano, porque Paulo diz no verso 6 de 1 Tessalonicenses 2, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Você já prestou atenção? Qual foi a conduta do Senhor Jesus? Em João 5,41 ele diz que eu não recebo glória dos homens. Depois no capítulo 5, mesmo capítulo, verso 44, como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Já no capítulo 12 ele diz que aqueles homens amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Há pouco tempo, um pastor estrangeiro veio ao Brasil. Ele não pregou numa igreja, mas num grande ginásio que haviam reservado para aquilo. Aquele homem conhecido, quando subiu ao púlpito para pregar, as pessoas se colocaram de pé e o aplaudiram. Sabe o que ele fez? Ele pediu que todos se assentassem. E começou a sua fala assim: se vocês fizerem isso mais uma vez, eu vou embora. E explicou o porquê. Eu não vim aqui para ser aplaudido, nem para ser elogiado por vocês. A única pessoa a ser elogiada quando os filhos de Deus se reúnem é Jesus Cristo. E mais ninguém. Jamais saia da igreja elogiando homens. É Jesus Cristo que precisa ser elogiado. Jamais saia da igreja achando que homens têm algum poder ou algo especial, são pecadores como você. Só Jesus Cristo que não é. É Ele que precisa ser engrandecido em nosso meio, é Ele que precisa receber toda a honra e toda a glória. Toda vez que você vier ao culto, saia daqui se regozijando em Cristo Jesus e em mais ninguém. Seja grato àqueles que lhe têm ajudado espiritualmente, mas que antes de qualquer outra pessoa e acima de qualquer outra pessoa, saia desta casa elogiando Jesus Cristo. Sempre seja assim. Em sétimo e último lugar, a pregação é o meio de Deus para fazer conhecida a sua salvação. É interessante isso. Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Em todos os lugares do mundo aonde o Evangelho entra,
e isso é uma estatística conhecida, o analfabetismo é combatido e quase zerado. É interessante como Deus ama a leitura e a escrita e a proclamação disso. Por quê? Porque foi o método que ele escolheu. Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa, sonhos, visões, impressões, mas não, ele escolheu falar e o ouvir. Foi assim desde o princípio. Deus escolheu que pela pregação, Jesus Cristo seja reconhecido como Salvador. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui diz que ele é o poder, e esse poder, dunamis, é traduzido para nós como dinamite, como algo realmente de grande poder para realizar grandes coisas. Este é o Evangelho que ele escolheu que fosse pregado. Romanos capítulo 10, que eu citei, diz: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? O que Deus escolheu? A pregação do Evangelho. Sim. Por que na nossa igreja nós priorizamos a pregação? Porque foi o método que Deus estabeleceu. Se nós fizermos qualquer outra coisa em lugar disso, estaremos sendo infiéis ao nosso Deus. Porque Deus escolheu a pregação para que as pessoas saibam que Jesus Cristo as ama e que morreu por elas. Podemos concluir com duas questões. Primeiro, 2 Timóteo capítulo 4 diz claramente que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo. Eu creio que é experiência de todo pregador. E é uma coisa que nos traz grande ensinamento. É muito interessante pregar no interior do país. Nos primeiros anos de ministério, eu lembro, no norte do país, pregando debaixo de pés de manga, pregando debaixo da sombra da mata, às vezes para 3, 4 pessoas. O que a Bíblia nos manda? Muitos ouvindo, poucos ouvindo? Pregue. É isso que a Bíblia manda à igreja. Pregue. Independente do que as pessoas pensarem, igreja, continue pregando. Se é num bom prédio ou debaixo de um pé de manga, não faz diferença. Continuem pregando. E agora, para nós crentes, você realmente entende isso, irmão? Você entende a importância da pregação da palavra de Deus? Eu quero lhe dar apenas uma razão para isso. Salmo 19:10, que é um salmo sobre a suficiência das Escrituras, diz que a Bíblia, que a palavra de Deus, é mais desejável do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce que o mel e o licor dos favos. Permita-lhe perguntar algo. Você tem buscado a felicidade? Você tem buscado a realização da sua vida? Quanto você daria para ser feliz? Qual é o preço que você pagaria para ser feliz? O que você estaria disposto a sacrificar para ser feliz? A Bíblia aqui está dizendo que ela, a palavra de Deus, vale mais do que o ouro. E é mais doce do que o mel. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Você pode correr atrás de riquezas, você pode correr atrás da realização pessoal, você pode correr atrás daquilo que o mundo tem te oferecido, você pode usar os seus dias, você pode usar o domingo para a sua satisfação, para aquilo que o seu coração deseja, para todas as suas vontades. Mas permita-lhe terminar dizendo o seguinte: satisfação e felicidade são resultados de se buscar a Deus. Só tem um lugar onde você encontrará satisfação ao seu coração: na Bíblia, na palavra de Deus.
Por que pregar a Bíblia? Porque precisamos ouvir da palavra de Deus. Porque ela é a única, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, que nos transforma. Não há nada mais poderoso do que a Bíblia. E a ordem do Senhor é que façamos isso. Você ama a verdade da palavra de Deus? Você prioriza a verdade da palavra de Deus? Faça isso. Esta igreja prega a verdade há 25 anos. E mesmo que se tivéssemos apenas 2 ou 3 pessoas aqui nesta noite, a mensagem seria a mesma. Não mudaria. 2 ou 3 ouviriam a mesma coisa. Porque a verdade de Deus não muda. Termino dizendo algo que um dia ouvi de um colega. Ele disse que a verdade não é nova. E se algo é novo, não é verdade. Fiquemos com a Bíblia. Fiquemos com a pregação da palavra de Deus.